Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Queria fazer uma breve consideração a respeito de alguns versículos aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. A partir do versículo 25, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria meditar um pouquinho sobre essa expressão que o Senhor fala aqui no versículo 29, quando ele começa dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo. Essa semana eu voltei a ler esse livro, Incomparável Cristo, um livro em que o Oswald Sanders ele vai falando a respeito do Senhor Jesus nas vários momentos da sua vida, na sua infância, na sua juventude, Ele vai falando algumas coisas bem interessantes. E uma das coisas que ele fala com respeito à profissão do Senhor, uma das coisas que ele fala exatamente me chamou a atenção para esse momento do partir do pão. Porque não é novidade para nenhum de nós, todos nós já ouvimos falar disso, O que é o jugo, uma canga, o que é isso, Quando o Senhor fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, A gente sabe, ou quase todos nós sabemos, que o jugo é aquela peça de madeira que era colocada no pescoço do boi. Então você colocava ali 2 bois juntos, e um boi que já era experiente, um boi que já era sofrido, que já conhecia o caminho, ele ficava junto ali com o outro boi, para que esse outro boi também pudesse ser amansado e pudesse aprender o caminho que ele deveria fazer naquele trabalho do dia a dia ali naquela terra. Então, o boi menos experiente, o boi mais rebelde, ele tentava fugir, ele tentava sair do trabalho, ele tentava não fazer aquilo que estava ordenado, mas ele não conseguia, porque o boi que era, o boi que era experimentado, o boi que já tinha passado pela experiência do trabalho, ele se mantinha firme no trabalho, até que aquele outro boi, ele pudesse então aprender, e aí ele era colocado depois com outro boi que era, para poder fazer esse mesmo trabalho, de amansar. E alguns estudiosos dizem, a gente pode inferir isso, que o Senhor Jesus, como carpinteiro, ele era alguém que sabia fazer um jugo, era uma peça de madeira, Então, como carpinteiro, ele era uma pessoa que sabia fazer aquela peça ali para aquelas pessoas trabalharem na terra, e ele então usa essa figura como uma figura para nós. E é muito interessante, irmãos, como que Deus ele pega as coisas do nosso dia a dia, as coisas da terra, as coisas que nós conhecemos e entendemos, para mostrar como é o seu trabalho eterno para nós. E o Senhor Jesus ele vai falar para as pessoas, ele fala: olha, toma o meu jugo, Então, vem para junto de mim, porque eu sei exatamente qual que é o caminho. Eu sei qual é o trabalho que precisa ser feito. E eu vou te levar junto para você poder aprender, E essa expressão aqui em Mateus,
né? Quando ele fala primeiro, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É muito importante. Não existe na face da terra pessoas livres. Ninguém está livre, ninguém. Né? Então, a pessoa que se julga mais livre, que pode fazer qualquer coisa, né? Se existisse uma pessoa assim, ela ainda seria escrava do pecado. Ela ainda estaria escravizada por alguma coisa. Haveria um Senhor sobre a vida dela, porque nenhum de nós é livre. Então, quando o Senhor fala que nós, os que estamos cansados e sobrecarregados, deveríamos ou devemos ir a Ele, Ele está falando: olha, vocês estão servindo a um Senhor errado. Vocês estão servindo a um Senhor que não dá descanso para vocês, muito pelo contrário, né? O jugo que vocês têm sobre vocês, ele é muito, muito pesado. Então, se nós pegamos, por exemplo, né, essa realidade da lei de Deus, né, que é aplicada aos homens, né, da qual nós não conseguimos fugir, mas através dela, por ela, nós não conseguiríamos servir a Deus. Isso é um jugo pesado para nós. Então, se nós mentimos, ou se nós adulteramos, ou se nós roubamos, ou se nós matamos, né, nós fazemos sabendo que isso é errado. Que existe uma lei moral, e também existe uma lei dos homens, né, que fala para mim: você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas para muitas pessoas, né, para todos nós, alguma coisa se torna tão forte, se torna tão difícil de vencer, que se torna o Senhor das nossas vidas, e é um jugo que nós temos com aquele Senhor que nos leva para aquele caminho. Né, nós estamos subjugados. Estar subjugado é estar debaixo de um jugo. E se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos debaixo desse jugo por todas as nossas vidas. Agora preste atenção nisso, irmãos. E aí a aplicação para esse momento ela é muito bonita. Quando o Senhor Jesus fala para nós tomarmos o seu jugo, Ele vai falar: aprendam de mim, eu sou manso. Aprendam de mim. Vocês vão aprender de uma maneira maravilhosa. E aí é que está o segredo, irmãos, de uma vida cristã em que há satisfação e há alegria. Nós temos um Senhor. Nós tínhamos um Senhor que era bravo conosco, que era impiedoso para conosco. Nós estávamos debaixo de um outro jugo que não nos dava descanso. Muito pelo contrário. Agora o Senhor fala: não, vem para o meu jugo. Quando você vier para o meu jugo, você vai ter descanso. Aí você não vai mais ser machucado. Você não será tratado, né, de uma maneira em que você será arrastado, mas de uma maneira gentil, suave, mansa. Você será guiado para as verdades eternas. Nós perdemos muito tempo da nossa caminhada cristã, às vezes não entendendo isso. Às vezes a vida cristã, entre aspas, para nós se torna um jugo pesadíssimo. Um jugo o qual vai falar: não dá, como é que eu vou carregar esse jugo? Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas é porque nós não entendemos. Nós não nos submetemos, nós não fomos subjugados pelo nosso Senhor. Nós não entendemos que Ele é um Deus amoroso. Sim, Ele vai trazer para nós, vai nos mostrar um caminho muito estreito, pode ter certeza disso. Mas nesse caminho muito estreito, um caminho que Ele andou e que Ele anda, é Ele que vai nos levar. É Ele quem vai nos dar direção, conforto, segurança. É Ele que vai nos levar. Então, ao tomarmos o jugo do Senhor sobre nós, e nós então lançarmos sobre Ele as nossas vidas, e dizer para Ele: Senhor, o Senhor sabe o que eu sou, porque Ele sabe que nós somos pó. O Senhor sabe o que eu passo. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor conhece as tentações que há sobre a minha vida.
O Senhor conhece tudo o que eu vou passar nesse mundo, porque o Senhor também experimentou sem ter caído, sem ter sido subjugado por nenhuma dessas coisas. Agora, Senhor, eu sou teu e eu estou me colocando sob o teu jugo, do teu lado, Senhor, para ser guiado por ti. E aí essa história, ela se torna uma história de paz e de descanso. O Senhor talvez, ou bem provável, o Senhor tenha dito para nós a mesma coisa que ele disse para Saulo, que ele disse para Saulo. Por que você vai ficar recalcitrando contra os aguilhões? Por que você vai ficar dando coice nos aguilhões? Você vai ficar levando... Não, descansa em mim. Confia em mim. Tenha fé em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. E o Senhor está dizendo isso para nós diante dessa mesa, irmãos. E aí, a gente tem que confiar, irmãos, que o jugo que o Senhor preparou para nós é um jugo perfeito. Nós não seremos machucados, nós não seremos arrastados. Né? E aí, tem um poema que esse irmão coloca no livro, porque aqui ele vai falar, né, que o trabalho do Senhor era exatamente de fazer essas coisas, né? Então ele diz, me tocou bastante esse poema, porque ele fala assim, com respeito ao trabalho humano do Senhor nessa terra, né? Ele fala assim: as cangas que ele fez eram adequadas, porque o homem que as projetou, as cangas é o jugo, tá, irmãos? É a mesma coisa. Porque o homem que as projetou também era. Porque o homem que as projetou também era um artesão. Os fardos que os bois levavam eram leves. À noite, ao deitar na cama, ele não temia que algum animal seu se irritasse em algum estábulo por algum machucado sem precisão. As doutrinas de um homem podem ser exatas e boas, mas se ele falha no prumo e na linha, no cuidado ao se expressar, adequando o que expõe, e falha na precisão do esquadro, com certeza algum pescoço mostrará as marcas da sua falta de habilidade. Não é o que acontece com o Senhor. O Senhor tem discursos que nós podemos considerar muito duros, né? Vai falar, nossa, como eles falaram lá em João capítulo 6, nossa, que discurso duro é esse? Né? Que discurso difícil. Mas, irmãos, para aqueles que não se afastaram dele, aqueles que não se afastaram do Senhor, apesar do discurso duro que ele fez, apesar das coisas difíceis para nós que nós ouvimos, a eles foi dado o privilégio de serem guiados por alguém que é manso, perfeito, sem pecado, bom. O Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz tem a sua bondade. O Senhor é fiel. E tudo que ele faz tem a sua fidelidade. O Senhor é misericordioso. E tudo que ele faz é cheio de misericórdia. Alguém quer um Senhor diferente desse aqui? Alguém está procurando um Senhor diferente desse? Há muitos outros senhores que podem se assenhorar das nossas vidas. Todos eles fazem cangas. Todos eles produzem jugos que vão machucar o nosso pescoço. Mas não o nosso Senhor. Então, diante dessa mesa, nós precisamos ser gratos a Ele. Precisamos ser gratos. Pelo Senhor, né, um pouquinho antes do Senhor falar isso, Ele vai dizer, olha, aqueles que o Pai me der, eles serão meus. Então, nós fomos salvos pela graça do Senhor, que abriu os nossos olhos para enxergarmos o quão pecadores nós éramos. E nós temos que ser gratos ao Senhor hoje, porque pessoas como eu, irmãos, pessoas como nós, tiveram os olhos abertos para verem o Senhor bondoso, misericordioso e maravilhoso, que está disponível para nós pela sua graça. Disponível no sentido de de ser agora o nosso Senhor, mas disponível para ser o nosso Senhor. Então, que nós nos alegremos na presença do nosso Senhor nessa manhã.
Que nós nos alegremos na presença do Senhor amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta e por resto das nossas vidas, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Ele não te deu nada para carregar que você não possa levar, porque ele, bendito Deus, que dia a dia leva os nossos fardos, diz o salmista. E é exatamente isso que aconteceu conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos para nós entendermos essa verdade e vivemos baseados nela. O nosso Senhor é um Senhor que nos guia, é um Senhor que nos guarda, é um Senhor que tem misericórdia de nós todos os dias. Senhor, nós te agradecemos pela fidelidade e bondade do Senhor. Porque o jugo que está sobre o nosso pescoço nessa manhã, nesses dias, Senhor, das nossas vidas, Senhor, é um jugo suave, Senhor. Senhor, ele não nos machuca, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor. Ele nos leva, Senhor, para nós bebermos as águas limpas, Senhor, de descanso, Senhor, as gramas, Senhor. Senhor, há um pasto verdejante, Senhor. Senhor, é para esse lugar maravilhoso, Senhor, que a tua bondade nos leva, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de fazermos mau uso disso, Senhor. E nessa manhã, Senhor, o que nós queremos fazer é agradecer a Ti pela grande misericórdia que o Senhor teve pela minha vida e da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, abriu os nossos olhos, Senhor, para nos mostrar, Senhor, o Deus bondoso que o Senhor é. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecer, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse feito isso por nós, Senhor, nós estaríamos perdidos, Senhor, debaixo de outros julgos, Senhor. Certamente sofrendo, Senhor, com os nossos pescoços marcados, Senhor. Mas o Senhor nos curou, Senhor. Senhor, das marcas que tínhamos, Senhor. Senhor, e hoje, Senhor, se há alguma marca em nós, Senhor, Senhor, é a marca de Cristo, Senhor, o nosso Salvador, Senhor. Senhor, que nos salvou de maneira perfeita, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Continua falando conosco, Senhor, nesse partir do pão, Senhor, e em todos os momentos dessa manhã, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Todos que têm sido subjugados pelo Senhor Jesus, que têm colocado sobre o pescoço o seu jugo, que têm aceitado o seu senhorio sobre a sua vida, devem participar desse momento, com alegria, com gozo, com gratidão pelo que ele fez por nós.